Fala, guitarrista, tudo bem? Vamos fazer um timbre do zero hoje no Matrobox 2 Pro? Vamos lá, galera, a tela tá vazia aqui, deixei um preset limpo sem nada e a gente vai montar um timbre do zero juntos. Vocês vão seguindo as dicas aí, depois vão colocando nos comentários aí embaixo aí o que vocês acharam e o que vocês fizeram aí pra gente ir trocando essa ideia e trocando esse conhecimento. Vamos lá. Galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer, que é como eu faria, como eu faço ainda hoje, é escolher o amp. Então, vamos lá, vamos colocar um bloco de amp aqui. E a pergunta é a seguinte: qual amp que você mais se identifica, ou que você mais gosta? Porque essas pedaleiras hoje em dia elas trazem inúmeras opções de amplificadores. E o que eu recomendo é, se você não tem algum que você se identifique, experimente de um a um. Tá? Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi essa pedaleira. Eu fui experimentar todos os amps primeiro, para descobrir qual foi os amplificadores que eu mais gostei. E usando as caixas nativas, né? Então, já vamos de antemão aqui colocar um bloco de caixa também nativa, tá? E aí vocês vão experimentando, tá? E como eu já fiz isso, eu vou escolher aqui um dos que eu mais gostei. E a gente vai usar para fazer aí nosso timbre do zero, tá? Então assim, para timbre drive dessa pedaleira eu me identifiquei muito com o Bogner XT-Head, que é o Ecstasy, né? Bogner Ecstasy Canal Head. Então esse foi um amplificador assim de minha preferência para timbres com drive, tá? E aí a caixa que está com ele é a caixa nativa dele mesmo. Depois a gente pode até fazer a experiência e trocar. Mas de antemão aí por enquanto vamos deixar essa caixa aqui. Beleza? Uma coisa que dá para fazer também é ajustar o volume. Então o volume aqui está em 50. Há várias formas de fazer isso. Aqui é o volume geral do preset, tá? Você pode ainda aumentar o volume na caixa e aumentar o volume do amp. Vamos aumentar um pouquinho o volume do amp. Deixar aqui em 78. Beleza, acho que está de bom tamanho. Então agora a gente vai acertar o que? Acertar o nosso ganho, acertar a equalização do amp e o nosso presence. Isso aqui, essas configurações é muito de preferência do guitarrista, tá? Mas se você não tem muita vivência, não sabe como timbrar, não sabe que frequência escolher, a dica é a seguinte: se você quer um timbre mais para metal, você tem que aumentar os teus médios e agudos, né? Então você vai ter um timbre mais característico para metal, né? Ah, você está indeciso ainda? Deixa fletado. Deixa fletado por enquanto. Vai adicionando outros efeitos e depois a gente pode ajustar isso até com um equalizador, tá? Então isso é muito da sonoridade que você busca. Se você tem algum guitarrista aí que é de sua preferência, preste bastante atenção no timbre dele, as frequências que ele usa, se é mais médio, se é mais agudo, se é mais grave. Você pode se basear nessa sonoridade para ajustar teu equalizador do amp. Eu vou deixar como eu gosto de usar, tá? Então eu baixo um pouquinho os médios e aumento um pouquinho os agudos acima do grave. Dessa forma aqui. E o ganho eu vou deixar em 50 por enquanto. Então esse é o meu timbre de drive. Mais pra frente a gente pode até dar uma mexida no ganho, dependendo dos pedais que eu arrumar aqui. Como eles vão combinar, a gente pode estar alterando, tá? Uma coisa que eu sempre faço também então a caixa e o amp drive estão definidos. Eu gosto de usar um amp para clean, que eu coloco sempre depois do amp drive. E aí tem alguns amps que são muito bem para clean. O melhor deles, na minha opinião, dessa pedaleira é o próprio Jazz Chorus, né? Então a gente pode deixar o Bright ligado já, deixei fletado, vamos conferir o timbre.
Então percebo que ele está muito baixinho, né? Característica do próprio preamp da pedaleira. Eu vou aumentar para o máximo aqui. E ele continua baixinho. Isso é característica do próprio pré-amplificador dessa pedaleira, tá? Então, esse é um ponto negativo. E aí aqui o que a gente tem que fazer? Tem que usar um pedal de equalizador, alguma coisa nesse sentido para complementar, porque daí ele fica muito mais baixo que esse aqui, né? Ou a gente pode simplesmente vir aqui e baixar o volume, deixar os volumes parecidos, né? Ficou parecido. E aí a gente vem e aumenta o volume do preset, por exemplo. Então essa é uma opção que dá para fazer. Ou você pode deixar o volume aqui em 50, como estava. Vir aqui e aumentar o da caixa, por exemplo. Deixa no máximo aqui. Percebam que quando eu escolhi o amp que ele trocou a caixa, tá? Então tem uma opção aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Que tem uma opção aqui que é Auto Cab Match. Que toda vez que você seleciona um preamp, ele vai trazer a caixa nativa daquele preamp. Então, como eu tinha deixado isso aqui selecionado, quando eu botei o primeiro preamp, ele puxou a caixa nativa daquele preamp. Quando eu coloquei o segundo, ele puxou do segundo. Eu posso vir aqui, desligar isso e voltar com a caixa do preamp do Bogner, né? Que é essa caixa aqui. Vamos localizar aqui, essa aqui. E aí aumentar de novo o volume. Beleza. Então eu tenho o amp clean, tenho o amp drive. Uma coisa que a gente pode fazer também é já fazer os cortes de frequência aqui. Então a gente sabe que abaixo de 80 Hz aí são sons que não interessam para as frequências da guitarra. E aqui é uma incógnita. Tem gente que corta em 5.000, tem gente que corta em 6.000. Eu corto em 8.000 e depois eu vou mostrar o porquê. Vamos deixar dessa forma aqui. Beleza. A combinação dos dois aqui não fica legal, né? Você já viu. Agora a gente vai começar a escolher o pedal de drive. Então o primeiro que a gente puxa aqui de praxe já é o nosso Tube Screamer TS-808, que é o primeiro pedal de overdrive que tem aqui. A dica que eu dou aqui é fazer a mesma coisa que vocês fizeram para o amplificador. O que vocês vão fazer é testar. Testa um por um. Vai descobrindo aí qual que vocês gostam. Ou se você já tem algum da preferência, pelo próprio nome aqui, já escolhe o que você tem de preferência. Então dessa pedaleira aqui, o Zen Drive para mim é um dos melhores, tá? Eu gosto de usar bastante. Eu gosto de usar ele justamente porque ele tem essa opção de voice, né? Então aqui a gente baixa um pouquinho o ganho dele. Eu vou aumentar o voice, volume tone, não vou mexer por enquanto. É isso aí. Então o meu pedal de drive aqui, o primeiro que eu escolhi tá aqui, né? Aí você tem várias opções, você pode deixar um só, depende de como você vai usar, tá? Ou você pode vir aqui ainda e baixar um pouco o ganho e colocar mais um pedal de drive e fazer cadeia de pedais, tá? E aqui você pode colocar um drive um pouco mais puxado para distortion mesmo, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Master Distortion, que já é o Shad Master, né, da Marshall. Ou você tem ainda, eu gosto muito desse aqui,
que é o Sir Riot. Então eu achei que a simulação que eles colocaram aqui até que ficou decente e dá pra usar tranquilo. Beleza? Sir Riot, ele tem aqui os 3 modos, né? E aí dá pra usar esse modo aqui mesmo. Vou deixar um pouquinho de ganho pra poder usar os dois juntos. Beleza. Agora, uma coisa muito importante é ajustar o gate para tirar o nosso ruído, né? Então vocês percebem que eu coloquei aqui, ele já cortou. O gate é o seguinte, você ajusta ele, para quem não sabe, até você vai aumentando ele até a hora que ele começa a cortar o ruído, tá? Então eu tirei aqui a mão da guitarra e vou aumentando, ó. Começou a cortar. Aqui é o limite mínimo, porque se eu aumentar demais eu corto o timbre também. Entenderam? Pode ver, ó. Então ali em 12 pra mim já ficou bom, tá? E aí a gente desliga. Agora, para terminar essa parte de drive amp, uma coisa que eu costumo fazer é... O Jazz Chorus, ele funciona bem com drives também. Não é o ideal, mas dá para fazer. Então o que acontece? Eu tenho que ajustar o volume desses drives para quando eu ligar. Se por exemplo eu tiver com os pedais de drive ligado e mudar de canal de amp, ele não troque o volume também, não aumente ou não diminua. Podem ver que eu troquei aqui e aumentou o volume. Então uma coisa que eu gosto de fazer para ajustar isso é, primeiro, configurar um dos foots para fazer essa troca de amp, porque daí eu posso ir controlando no pé. E eu posso ir controlando no pé e fazendo a experiência com o volume ali, né? Então vamos lá. Para você controlar esse volume, você pode olhar o próprio indicador da pedaleira. Onde tem o indicador de volume da pedaleira, você pode ir olhando por ali. Como eu estou fazendo aqui agora. Então percebam que o Zen Drive está muito alto, né? Então eu vou baixar o volume dele para 21. Vou baixar um pouquinho mais. Que é isso aí. Olhando lá na pedaleira eu vi que ficou parecido o volume. Então esse é um ajuste que eu posso fazer também ao vivo, né? No PA. Você vai ter mais percepção disso. E aí tu vai conseguir ajustar melhor. Então a parte de amplificador e drive é isso. Agora a gente pode escolher. Eu gosto de usar bastante também equalizador, tá? O equalizador após a simulação de caixa. E de minha preferência, esse equalizador aqui que é o de 5 bandas do Mesa Bug. Eu vou ajustar ele como de costume já, que é aumentando um pouco as frequências de médio e agudo, tá? Vocês vejam que eu deixei ela mais baixa aqui,
No Jazz Core eu nem mexi, tá? Deixei assim mesmo. E aqui eu aumento um pouco. E é isso aí. O equalizador tá ok. Isso também é uma coisa que tem que se explorar. Uma dica que eu dou é pesquise o que é que os guitarristas usam, né? Ou faça experiência. Coloque aqui grave uma trilha, ou vai tocando mesmo mexendo nas frequências, aumenta, diminui, vê o que acontece com o som, explora, tá? É a melhor forma de você descobrir a sonoridade. Agora o que a gente pode usar aqui, geralmente eu coloco uma modulação aqui, e eu gosto de usar a modulação, gosto de usar bastante essa aqui, Digital Chorus, modo 2, e eu gosto de usar ela com o clean. Aqui cabe um ajuste no equalizador do amplificador, se você sentir falta, né, de médio e agudo nessa parte, ou de baixo mesmo, né, você pode mexer. Beleza? E aí uma configuração legal que dá pra fazer, já que eles vão trabalhar junto, é mandar acionar junto também. E aí quando eu trocar de canal, ele desliga, tá? E aí, podemos também colocar já, eu gosto de usar reverb antes do delay. Eu acho muito interessante o reverb hall. Também é de preferência do guitarrista, tá? Tem várias opções aqui. Mas para usar assim de forma mais versátil, o reverb hall é uma boa pedida. O mix aumenta a quantidade de reverb na tua mix. Pré-delay, o nome já diz, é um pré-delay antes do efeito. Então isso aqui controla o tempo em milissegundos desse pré-delay. Eu deixo em 0 porque eu não uso. E aqui a quantidade de decaimento da cauda do reverb. Percebem que aumenta o tamanho da cauda do reverb, tá? Aqui eu vou deixar mais ou menos aqui. E, por último, mas não menos importante, nosso delay. Delay também é de preferência do guitarrista, tá? Temos várias opções aqui. Eu gosto de usar bastante essa opção aqui, Delay Rack. Aqui também. E eu gosto de usar o sync ligado porque na controladora MIDI que eu uso um tap tempo para controlar o tempo do delay. Então eu prefiro usar dessa forma. Mas se você não tem, deixa em 500 milissegundos ou em 435, ou vai ajustando conforme a música que você vai tocar. E aí você acha a melhor forma de usar, tá? Ok, gente? De corpo principal, de delay, de reverb, é isso, de efeito também. Então é um timbre montado do zero aqui. Aí tem algumas coisas que você pode fazer de adicional para melhorar o timbre, ou uma coisa que eu costumo fazer muito é usar mais um equalizador ou um EP Booster após o Jazz Chorus, após o amplificador ou os prés e antes da caixa, para fazer uma espécie de canal de solo. E a gente baixa um pouquinho aqui para ele não saturar demais o som, e aí ele dá aquele punk de médio, uma colorida no som que destaca na hora do solo, né?
E eu costumo configurar ele também nos foots da pedaleira. Geralmente o foot número 4. E aí vamos supor que você está tocando, né? Percebam que ele dá uma destacada no som, né? Então na hora que você vai solar, você quer destacar um pouco o teu solo acima da banda, você pode usar ele. Outra coisa interessante que eu faço, configurar o foot número 1 para o primeiro drive, foot número 2 para o segundo drive. E aí você tem todos os efeitos nos teus pés, tá? Eu não falei aqui sobre delay, né? Mas vamos lá. Vou pegar esse exemplo de delay aqui, hack. Então, da mesma forma como é no reverb, o mix é a quantidade de mix no teu delay. Aqui é o tempo de repetição do delay em milissegundos. Se você estiver usando o sync, vai ser em cima do teu tap tempo. E aqui é a divisão de tempo em cima do tap tempo, tá? Então, isso você controla no tap tempo e aqui é quantas vezes o delay vai se repetir naquele tempo, tá? Feedback é a quantidade de cauda do teu delay. Esse delay hack também tem modulação. Você pode deixar ligado ou desligado. Geralmente eu deixo em 50 mesmo. E aqui é tonalidade do teu delay. Um pouco mais aberto, um pouco mais fechado. Geralmente eu deixo ele mais aberto. E aqui o feedback, geralmente eu configuro ele para repetir entre 2 a 3 vezes, tá? Então vamos fazer o teste aqui. E aí você pode configurar isso na mix e no feedback. Se eu aumentar demais minha mix, vai aparecer mais, né? Se eu diminuir, vai aparecer menos. Então geralmente eu deixo ela aparecendo menos e controlo a repetição dos delays da cauda por aqui. Beleza, gente? E o vídeo ficou um pouco extenso, mas timbrando do zero é isso mesmo, leva tempo, tá? Pessoal, mais uma dica aqui para finalizar o nosso vídeo. Então essa pedaleira ela tem controle de volume. Você pode colocar um pedal de volume aqui, mas você pode fazer outra coisa. Ao invés de você usar um pedal de volume para controlar o volume, você pode pegar o seu volume e controlar o volume da caixa, por exemplo, pelo pedal de expressão. Então você vem aqui, em XP1A, vai na simulação de caixa e configura para controlar o volume. E aí vocês podem ver que já está funcionando lá. Para que essa dica? Você vai usar mais um slot de espaço da pedaleira para um efeito que é o volume, sendo que você pode controlar o volume por aqui. Se você fizer isso, você se libera esse slot para usar algum outro efeito. Então um efeito que seja seu gosto, mais um equalizador, por exemplo, pode colocar aqui.
Ah, eu quero mais um equalizador para acentuar a frequência que não tem aqui. Tem uma frequência aqui entre 750 e 2K que eu quero acentuar, que é a de 1K. Aí você vem e usa. E aí você pode liberar esse slot para isso, tá? Eu vou deixar esse preset montado assim. Vai ficar dessa forma aqui. Eu vou salvar ele aqui. E vou deixar esse preset aí disponível para você fazer o download aí se você quiser. Testar na tua pedaleira Matribox 2 Pro aí. Essa dica também vale para qualquer outra pedaleira, tá? Não só para Matribox 2 Pro, mas se você tiver uma Black Box, se você tiver uma Matribox 2, Matribox 1, pode usar essa mesma forma de pensamento para montar timbre aí que vai funcionar também. Beleza, pessoal? Até a próxima.